Olá, eu sou o professor Edgar Nunes Moraes e vou discutir com você a Covid-19 nas instituições de longa permanência para idosos, as ILPIs. Esse gráfico aqui mostra para vocês que na Europa, mais de 50% de todos os óbitos pela Covid-19 ocorreram em idosos que residiam em ILPIs ou afins. No mundo, essas instituições recebem vários nomes, tá? As facilities, nursing home e assim por diante. Observem que aqui na Noruega, a percentagem de todos os óbitos foi superior a 60% nesses idosos que vivem em LPI. Então, nós temos que ter uma grande preocupação neste ambiente altamente perigoso para essa infecção. Por quê? Por conta do que a gente chama de hipótese da causalidade cumulativa e sinérgica, que quer dizer o quê? Essa ILPI, essa instituição, ela abriga idosos. Esse número é variável. Esse idoso é um idoso portador de condições crônicas de saúde, de forma isolada, como hipertensão, diabetes, doença de Parkinson, Alzheimer, insuficiência cardíaca e outras doenças, isoladas ou de forma associada, que a gente chama de polipatologia. A maioria faz uso de polifarmácia, tem sarcopenia, tem alterações cognitivas, tem internação hospitalar recente. Então, essas condições associadas à presença de incapacidades, às fragilidades, a incapacidade cognitiva, a instabilidade postural, a imobilidade e assim por diante, fazem com que lá reúna todas as condições para aquilo que a gente chama de tempestade perfeita. Por isso que é o ambiente mais perigoso para a infecção pelo coronavírus. Nessa videoaula eu vou dar mais ênfase nesses dois estudos, nesse estudo publicado agora no New England, de uma ILPI, de um nursing home lá em Seattle. Tá? Então esse estudo foi muito interessante, que ele nos mostra a evolução, a história natural da infecção numa ILPI. Então, nós vamos discutir basicamente esse estudo e o editorial correspondente. Então, esses pesquisadores acompanharam essa casa, esse domicílio, essa ILPI durante um período e identificou o primeiro portador do vírus e fez a história natural da doença ao longo de 4 a 6 semanas. Então, observe que, após a entrada do vírus na ILPI, a taxa de transmissibilidade foi 63%. Desses 76 idosos que foram acompanhados através da avaliação da presença do vírus na via aérea, através da realização do RT-PCR, 48 dos 76 positivaram. Então, é uma taxa de transmissibilidade enorme, 63%. E aí, nessa tabela, a gente vê as características dos casos positivos e dos casos negativos. O que chama a atenção, então, é uma alta taxa de transmissibilidade, de 63%, 64%. O tempo de duplicação dos casos foi 3,4 dias. 56% dos indivíduos, dos idosos, eram assintomáticos. Esse foi o dado mais relevante do estudo. Quer dizer o quê? A maioria dos idosos com vírus nas suas vias aéreas, detectado pelo RT-PCR, eles eram assintomáticos. Então, esse idoso provavelmente é o responsável por esse crescimento geométrico da infecção nas ILPIs. Em torno de 35% dos idosos tinham sintomas típicos, febre, tosse e dispneia. E 8% sintoma atípico, que é o quê? Calafrio, fraqueza, piora da confusão mental, rinorreia, congestão nasal, mialgia, tontura, cefaleia, náusea e diarreia. Então, realmente, a prevalência de sintomas atípicos foi baixa. Observem que 19% desses idosos precisaram de internação. E olha o que nos preocupa, uma alta taxa de mortalidade, 26%. Então, realmente, o lugar mais perigoso para transmissibilidade e para as complicações da infecção pelo coronavírus são as instituições de longa permanência. E é por isso que a gente tem que ter todo cuidado com esses idosos que lá residem. Esse slide mostra
como que, mesmo antes do indivíduo ter sintoma, durante a sua fase assintomática, ele já transmite o vírus. Ele já tem vírus detectado nas suas vias aéreas, já tem uma cultura positiva, de tal forma que esses indivíduos estão já transmitindo a doença. Esse estudo mostrou uma coisa muito interessante. São os indivíduos pré-sintomáticos. Então, eram aqueles indivíduos que eram assintomáticos e que logo em seguida, depois de 5, 6, 7 dias, se tornaram sintomáticos. Então, mesmo na fase assintomática, você já tem a transmissão, você já tem um risco de infecção, de transmissão da doença. Aqui, esse slide mostra as 4 unidades dessa ILPI. Então, observe que desde o primeiro caso, que provavelmente foi um funcionário da casa, a taxa de transmissibilidade é altíssima e varia de acordo com a unidade que foi avaliada. Outro aspecto interessante do estudo é que nesta ILPI houve uma positividade de 27% dos funcionários. Não foi possível fazer um acompanhamento tão minucioso como ocorreu nos idosos residentes. O que chamou a atenção, então, foi uma alta taxa de positividade nesses funcionários que, no início, logo nos primeiros dias eram de 11%, passou a 27%, mas olha que interessante, nenhum deles necessitou de internação. Então, por isso que o problema não é só a transmissão do vírus, não é só a presença do vírus, é o risco de complicação nessa população frágil. Enquanto que nos funcionários com vírus positivo, nenhum deles precisou de hospitalização. No caso dos idosos com vírus, a taxa de mortalidade foi bastante elevada. Isso que a gente observa, isso que demonstra a suscetibilidade dessa população que vive em ILPI. Daí a sugestão do artigo que as medidas protetivas baseadas na presença de idosos com sintoma de Covid é insuficiente para prevenir a transmissão e a mortalidade nessas instituições. E é por isso que os autores recomendam que o ideal seria realizar o RT-PCR, que é o exame laboratorial que detecta a presença do vírus nas vias aéreas, colhido por SWAB. Então, o ideal é você fazer esses exames de forma seriada para você reconhecer um indivíduo assintomático e, a partir daí, você isolar esse indivíduo ou, preferencialmente, como os próprios autores falam, retirá-lo de lá, separá-lo, né? Levá-lo para um outro ambiente onde você tenha o menor risco da população que lá reside. E é exatamente por isso que nós ficamos extremamente satisfeitos quando o Ministério da Saúde lançou a nota técnica número 9 de 2020, onde ele discute essas questões da prevenção da doença nas ILPIs. Observem que nessa segunda página o Ministério deixa bem claro que a pessoa idosa sintomática, até que consiga ser testada, ela deverá permanecer em isolamento. E se naquela ILPI não for possível fazer o isolamento, ele deve ser retirado imediatamente. E a gente sabe, né, gente, que a maioria das ILPIs brasileiras, elas não têm condição de fazer o isolamento desse indivíduo com sintoma gripal. Esse fluxograma, ele deixa isso bem claro. Aquele indivíduo institucionalizado com sintoma gripal, mesmo que leve, na presença de ausência, quer dizer, na ausência de condições favoráveis do isolamento, ele deve ser transferido para uma unidade de saúde, preferencialmente para um hospital, até que seja confirmada ou não a doença ou até que ele seja tratado, para que ele possa voltar para a ILPI de forma segura, tendo melhorado a sua sintomatologia e não tendo mais o vírus para levar, para infectar os outros idosos que residem nesse ambiente coletivo. Então, quando a gente defende enfaticamente a transferência imediata do idoso com sintoma gripal leve para uma unidade de saúde, para um hospital, é para cuidar melhor desse idoso, mas principalmente
para evitar a transmissibilidade dentro da ILPI, porque todos sabemos que as ILPIs brasileiras não têm condição de proporcionar o isolamento adequado para esses idosos. Isso é confirmado pelo aquilo que a gente viu nos países envolvidos, na Europa, Itália, Espanha, no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Canadá, uma alta frequência da doença complicando-se com óbitos. E é por isso que a gente recomenda que esse idoso seja transferido imediatamente para uma unidade Covid, para um hospital de campanha, enfim, para outro lugar onde tenha menos indivíduos susceptíveis a adoecer e morrer pela doença. Além dessa medida, outras medidas de prevenção da Covid em LPI nós devemos destacar. Primeiro é o isolamento dos indivíduos infectados. Então, mais uma vez, mesmo que essa ILPI tenha os equipamentos de proteção individual, e que a gente sabe muito bem que são escassos, são de difícil acesso, mesmo nas ILPIs filantrópicas, a gente acha que os funcionários têm pouco traquejo para manipular esses EPIs. Então, a gente tem muito receio da transmissibilidade ela não ser reduzida mesmo tendo EPI. Por isso que a gente realmente defende a transferência imediata desses indivíduos. Além disso, o distanciamento social. Então, evitar o contato físico desnecessário, como o cumprimento, por exemplo, o cumprimento físico, aglomerações, que nas ILPIs não tem. Mas deve-se evitar nas ILPIs as visitas têm que ser restritas o máximo possível, e as atividades coletivas, para evitar esse risco de contaminação. Além disso, manter uma distância mínima de 1 metro entre as pessoas. Por exemplo, no momento da refeição, o ideal, inclusive, seria que as ILPIs organizassem um rodízio, né, durante as refeições coletivas, para evitar ao máximo esse contato entre as pessoas. Não devemos nos esquecer da higienização rigorosa e frequente das mãos com água e sabão ou através do uso do álcool em gel a 70%. Isso também é de extrema importância. A toalete respiratória, evitar levar as mãos à boca, ao nariz e aos olhos. Então, isso é muito importante. Então, por isso que a gente recomenda a lavagem das mãos ou o uso do álcool, para que, caso a pessoa leve a mão para a boca, nariz ou olhos, ela não tenha um menor risco de estar contaminado. Isso é um problema nas ILPIs, porque a gente sabe que nas ILPIs muitos idosos são portadores de doenças neuropsiquiátricas e é difícil a gente evitar que esse tipo de comportamento ocorra. Outra coisa importante, a limpeza rigorosa das superfícies de contato. Quer dizer, a gente sabe que o vírus é transmitido através das gotículas, né, da boca e do nariz. E ele pode ficar nas superfícies de contato por um tempo variável. Por isso que é importante a limpeza mais rigorosa desses ambientes onde as pessoas circulam. E o uso de máscaras. O uso de máscaras é uma intervenção que a gente considera importante para todo mundo. E nas ILPIs, principalmente. Então, considerando que há uma escassez de equipamentos de proteção individual, principalmente para aqueles profissionais que estão lidando diretamente com indivíduos infectados, a gente acha que o uso de máscaras caseiras pode ser interessante, sim, para os idosos e para os funcionários que estão nas ILPIs. Obviamente que, nesse primeiro momento, a gente está lidando com pessoas que a gente acha que não estão contaminadas. Então, o uso de máscaras caseiras impede a disseminação de gotículas expelidas pelo nariz, né, e pela boca no ambiente, garantindo uma barreira física que pode realmente contribuir para que haja uma redução do contágio na ILPI. Só que, nesses idosos que moram em ILPI, a gente tem que ter alguns cuidados. Quais são as contraindicações de máscaras em ILPI? Então, as máscaras não devem ser usadas em idosos acamados, em idosos inconscientes ou idosos incapazes de remover a máscara sem assistência. Então, a gente contraindica para esses indivíduos. Para idosos que usam catéter, como sonda nasentérica, sonda nasogástrica ou oxigenoterapia nasal ou máscara.
Idosos com doença neuropsiquiátrica, como demência, esquizofrenia, retardo mental, porque muitas vezes esse idoso vai ficar agitado. Ele não vai entender realmente a importância dessa medida protetiva. Então, na presença de doença neuropsiquiátrica não controlada, a gente deve ter cuidado no uso dessas máscaras. Por isso que o uso nesses casos deve ser individualizado. E também idosos com doença respiratória limitante, bronquite crônica, enfisema, que a gente chama de DPOC, asma assintomática e outras doenças, inclusive insuficiência cardíaca. Por quê? A máscara, na região da face, da respiração, ela pode trazer um desconforto e agravar essa sensação de dispneia. Então, nesses casos, a gente tem que ter um certo cuidado. Quais são os problemas que podem ocorrer? Primeiro, reações alérgicas locais, prurido, rinite e assim por diante, dependendo do tecido utilizado. O calor local e a umidade também pode causar irritação na mucosa nasal e conjuntiva e aumentar o risco dessa autocontaminação, dessa manipulação. A falsa sensação de segurança. O fato de usar máscara não impede, não deve fazer com que as pessoas deixem de lavar as mãos e o distanciamento social. No idoso, a gente tem que ter cuidado também com possível lesão no pavilhão auditivo, por pressão. Então, aquele elástico que pode se prender na orelha ou no couro cabeludo tem que ter um certo cuidado para evitar lesões, ulcerações locais. O risco de autocontaminação pela manipulação da máscara, e é por isso que a gente recomenda que essa manipulação da máscara seja feita após a limpeza, após a higienização das mãos com água e sabão ou com álcool gel. Então, antes de manipular e depois de manipular, é fundamental a higienização das mãos. Os cuidados com higiene e lavagem da máscara também devem ser respeitados. Então, apesar das máscaras poderem ser lavadas com água e sabão, tá? Nas ILPIs a gente recomenda que haja um cuidado maior. Por exemplo, o uso de água sanitária, como está sendo recomendado de uma forma geral. Então, é importante que se siga essas medidas de higiene da máscara. Um outro aspecto interessante é a durabilidade dessa máscara caseira, que na maioria das vezes a recomendação é que seja de tecido. Então, como a gente vai precisar de lavá-la todo dia, de ter um cuidado maior, inclusive usando água sanitária, provavelmente, vamos dizer assim, a meia-vida dessa máscara vai ser de 30 a 45 dias. Então, a gente tem que ter um certo cuidado na troca desse material. Obviamente, ao primeiro sinal de perda do tecido, de qualquer rasgo no tecido, a gente deve trocar de máscara. É fundamental, gente, que nesse momento da Covid-19 a gente consiga integrar as ILPIs, tá? Esse Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, que é do Sistema Único de Saúde, do Sistema Único de Assistência Social, ao Sistema Único de Saúde, ao SUS, com a participação integral da atenção primária à saúde. Esta é uma ótima oportunidade para a atenção primária à saúde entrar de vez nas ILPIs para que possa orientar os funcionários, orientar a equipe que trabalha nessas ILPIs, orientar os idosos e monitorar esses indivíduos que têm um alto grau de fragilidade clínico-funcional, de dependência funcional e um alto grau de fragilidade sociofamiliar. E como vimos, é a população mais vulnerável. Então a gente espera que a Covid proporcione essa integração entre o SUS e o SUAS no Brasil. Essas são as referências bibliográficas que a gente utilizou, tá? E espero que vocês tenham compreendido a importância desse cuidado que nós temos que ter com os idosos residentes em LPI. Até mais tarde.